Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje. Para quem nunca participou dos webinários da Coolzer, né, eu queria dar alguns recadinhos rápidos antes de apresentar o professor Sérgio e mesmo passar a palavra para ele começar a falar sobre o tema de hoje, né? Então, eu gostaria de deixar alguns avisinhos, que assim, nós mantemos o microfone de todos os participantes desligado, para que a gente não tenha ruídos, interferências que possam atrapalhar aí o andamento da aula, mas a gente convida todos que tenham perguntas, dúvidas, para escreverem no campo de perguntas, e eu combinei com o professor Sérgio que eu vou mediar essas perguntas para ele durante a aula, tá? Então, no decorrer da aula, a gente já vai transmitindo essas dúvidas todas para serem sanadas, tá? Mais uma informação importante: vocês têm aí num setor de documentos alguns folders informativos, né, sobre o Heravest M-Print, Heravest Press, e a gente pôs também, como ele está falando sobre o assunto de impressão digital, a Coolzer tem uma linha de equipamentos, né, para impressão digital, que é a Caraprint. Inclusive amanhã vai ser o lançamento, né, da nova geração aí das impressoras, do sistema Caraprint. Então, tem alguns materiais aí informativos, caso vocês tenham interesse, tá bom? Então, agora eu vou parar de falar, que eu acho que eu já falei muito, passo a palavra ao professor Sérgio, vou te tornar apresentador. Aí você compartilha a sua tela, professor, e aí, assim que você conseguir compartilhar, eu já... Aí, estamos vendo, viu? Estamos vendo a sua tela. A hora que você Olá, quiser. tudo bem, galera? Só não estamos vendo a tua apresentação ainda, só a tua tela mesmo, do computador. Estão me ouvindo? Sim. Tá ok. Vamos começar aqui. Falar um pouco, né? Um pouco mais aqui sobre o fluxo digital no laboratório, né? E a mudança que todos nós enfrentamos de condicionamento no dia a dia no laboratório. Nós vimos de uma escola de calcinação da cera e de outras resinas. E agora nós estamos já no advento das impressoras 3D como uma realidade em cada laboratório. E só que algumas empresas não se adequaram à calcinação das resinas impressas, né? E deixando aí uma lacuna por um tempo, onde nós tivemos que fazer alguns testes. E é muito bom saber que a Coolzer, né, tem se preocupado em lançar produtos, em atualizar seus produtos para cada geração, né, que nós vivemos. E hoje nós estamos, né, com uma apresentação focada no que eu recebo muito durante os dias que passam aqui, eu recebo muita ligação de colegas que digitalizaram o laboratório e não tem sucesso na adaptação ou na fundição ou no sistema de prensagem, né? Por quê? Eles não têm o contato com o material que foi preparado para as resinas impressas. Lembrando que quando você passa a lidar com o mundo das impressoras, todo o seu mundo deve ser adaptado, desde a forma de linguagem para elas. Eu recebo muita, mas muita mensagem dos colegas falando assim, mas quando eu fazia na cera, não acontecia isso. Depois, mais para frente, eu vou falar o que é o isso que eles falam tanto, né? Talvez você já saiba. E a cabeça, né? O colega, ele digitaliza, mas a cabeça fica no analógico. Então, a minha luta nos cursos que eu dou, nas palestras, é que tudo muda, né? Desde a forma que passou a ser digital, do desenho, até agora a forma como se vai enfrentar a calcinação
das peças fundidas, que serão fundidas ou injetadas. Então, meu primeiro contato foi com o Aravest Print, porque nós fazemos aqui as armações, tanto metálicas quanto em pique, e uma vai para fundição e outra vai para prensagem, mas ambos anéis vão para calcinação. Né? Então, a Cuser se preocupou em fazer um revestimento de qualidade, né? Com alto grau de cristobalita para fazer as fundições das armações impressas. E aí nós temos, então, o Aravest Print, que já vem num sachê de 400 gramas, que é suficiente para fazer a inclusão. Podemos colocar 2 peças no anel de 400 gramas, então o preço do revestimento é diluído em 2 peças, que todos que sabem, ou que já fazem, né, uma armação do processo digital, sabem que muitos caminhos são pulados. Não há necessidade de duplicação de modelo, não há necessidade de agar a agar, não há necessidade de modelos de revestimento, não há necessidade de um monte de coisa. Então, nós ganhamos no tempo. E vocês vão ver mais para frente o que eu falo, que a moeda mais forte do protético é o tempo, do dentista também. Então, nós temos um investimento próprio, criado, né, para as nossas necessidades. Depois eu tive contato com a Aravest Press, que é riquíssimo em cristobalita. Cristobalita, ele é o responsável pela lisura e pelo reforço, um quarto de reforço ao fosfato, calcinado a 1.700 graus, por isso que ele aguenta um choque térmico, né? A quantidade do Aravest Press, pensado, então, no quesito que vai receber força, quilograma força durante a prensagem, é um revestimento extremamente liso, com a capacidade de choque térmico excelente. Nós temos aqui a seguir um vídeo do meu dia a dia, um vídeo um pouquinho, 1 minuto e pouco, 2 minutos, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós seguimos um protocolo, né, de inclusão totalmente a vácuo, com equipamento, em onde se espatula a vácuo e verte o material a vácuo. Então, seguindo o protocolo, né, da empresa, da bula, nós temos um sucesso bem legal. E eu vou mostrar para vocês apenas um caso, de alguns que eu vou mostrar, mas só esse em vídeo. Então, nós tivemos aí um pequeno vídeo do nosso dia a dia da injeção do material que chama Overpeak, que é o metal free, né, que ele passa por um processo de prensagem. Né? Esse material exige um revestimento de alta qualidade, porque nós fazemos ele com um anel grande, né, às vezes 2 peças, 3 peças dentro, e entra em choque térmico. Né? Depois de 16 minutos, já é colocado dentro do forno a 850 graus, onde ele permanece por 1 hora. E depois nós temos que ter a segurança que esse anel não vai estourar na entrada e não vai estourar na saída.
Também os casos de peça fundida, essas foram uma das primeiras peças que a gente fez com o Era Print, né? O Era Vest M-Print, e uma das situações que eu enfrentava era peça saindo suja, mesmo no processo impresso, né? Ou estourando anel, que é uma das consequências de não usar um bom material e não conhecer o material a ser usado. E depois, adaptação. E logo, nos primeiros casos com Aeropress, nós vimos uma lisura superficial nas peças metálicas, uma adaptação muito boa e um preço, um custo-benefício muito bom. Então, hoje é nosso revestimento oficial para as peças metálicas aqui. Não podemos esquecer das prensagens, né? Aí nós temos, então, uma opção muito boa que eu tenho divulgado para meus alunos, que é o Aerovest Press, onde nós temos sempre, todos os meus casos aqui são impressos, colocado já no forno, esses anéis menores, 200 gramas, o anel de 100, nós já colocamos a 900 graus, após 15 minutos da inclusão. Então, nós ganhamos muito tempo, ao contrário de muitos técnicos ou empresas que vendem resina, acabam não passando, né, um protocolo seguro para o protético, né, para o usuário do seu material, né? Nós temos aí um suporte muito bom da Coolzer, e desde que eu adquiri os revestimentos, eu tenho um suporte muito bom deles, e desenvolvi também aí, junto com os meus técnicos, uma forma de usar diariamente os revestimentos. O Aerovest Press é um revestimento, como eu já disse, com alto grau de cristobalita, tornando muito resistente ao choque térmico e à prensagem. Nós temos resultados excelentes. Primeiro, injeções limpas. Tá? Uma das coisas que eu sempre que eu dou curso de injeção, eu faço a prensagem, a hora que eu tiro, essa aí é uma peça que a gente acabou de prensar, eu dou uma olhadinha, mostro para o aluno, e ele, primeira coisa, professor, mas não precisa pôr no ácido? Cadê a camada de reação? Eu falo, não existe camada de reação, desde que o revestimento tenha essa quantidade indicada, né, dos quartos da cristobalita, tornando nossas prensagens mais limpas. Volto a falar, nós ganhamos dinheiro com tempo, nós não ganhamos dinheiro com prótese. Prótese é a nossa diversão, nosso divertimento. Se nós conseguirmos fazer mais prótese no menor tempo, nós vamos ganhar mais dinheiro. Isso eu vejo com uma calcinação rápida. Estava falando, que muitos colegas postam lá, olha, resolvi meus problemas de prensagem colocando no forno frio, deixo 100 graus, 20 minutos, 200 graus, 30 minutos, 400 graus, 1 hora. Quando vê, está 4 horas de forno. Você vai acabar com a vida útil do seu equipamento, o forno, e você vai perder tudo que você ganhou de tempo, né, com o desenho e a impressão, você vai perder na calcinação. E essa não é a ideia. Né? A nossa ideia é ganhar com o tempo. E nós temos conseguido fazer isso com o uso de materiais excelentes. Né? Professor, Pois não. uma perguntinha que chegou aqui. Pode fazer. Por que alguns revestimentos estouram, então, quando são usados com materiais impressos calcináveis? Ótima pergunta. Ótima pergunta. E é a pergunta que sempre me fazem, ok? É a quantidade de cristobalita existente na composição junto ao fosfato. Quanto menor essa quantidade, menor a temperatura que ele pode entrar. E aí, nós vamos entrar num dilema, que eu quero focar bastante aqui. Por que o anel estoura? O anel estoura por causa da baixa quantidade de cristobalita e a quantidade inadequada do líquido expansor misturado com água destilada, que controla essa expansão. Então, quando acontece isso daí, eu recebo essa tela aí. E esse telefonema, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, protético, não tem hora, né? Help me, a minha linha de telefone, depois a Patrícia pode divulgar para vocês,
ela é uma linha 24 horas para os meus alunos, para todos aqueles que precisarem. Eu não tenho esse perfil de ter 2 celulares, um pessoal e outro profissional. O meu número é pessoal e também profissional. Eu entendo que muitos colegas passam por grandes estresses, grandes chateações, quando migra para o mundo das impressoras, por ter essa lacuna, esse vácuo de informação de como usar os revestimentos. Até então, esses revestimentos não eram adequados e adaptados para a resina impressa. As empresas pensavam na calcinação de cera, né? E com o advento das resinas, das impressoras, eles se adequaram, como a Cuser fez. Então, não é todo o revestimento que pode ser usado com resina impressa, por causa dessa quantidade de cristobalito ser baixo. Eu só posso fazer calcinação de resina impressa em choque térmico, ok? Por quê? Senão eu vou ter isso daí. O que acontece com a resina dentro do anel? O que acontece? Ela expande muito rápido, muito mais rápido que a cera. E nós temos que evitar que ela faça essa expansão, porque se ela expandir, ela vai estourar o anel. Então, quando nós jogamos os elementos impressos em choque térmico, o que vai acontecer? Ela entra a 850 graus. Não dá tempo da resina expandir. Todo o corpo que sofre um choque térmico, ele encolhe ao invés de expandir. É diferente da expansão lenta, que o nome já fala. A expansão do revestimento tem que ser muito parecida com a expansão da resina calcinável. E por isso nós fazemos o choque térmico. Tá? Então, a fórmula que eu uso aqui para o Eravest Press, por exemplo, que é o que a gente usa para prensagem. Eu uso 13 ml de líquido, 10 ml de água. Esses líquidos têm que estar gelados para aumentar ali o tempo de espatulação. O nosso país é um país continental, onde nós temos regiões muito quentes, nós temos regiões muito frias. A grosso modo de falar, eu peço sempre para deixar os líquidos refrigerados, para te dar maior tempo de trabalho. Mas o segredo está na qualidade do revestimento e principalmente na medida, né, de líquido versus água e a entrada, no máximo em 18 minutos. Com 16 minutos eu já tiro da espatuladora a vácuo, já está ali, despressurizou, eu vou lixar ali a tampinha, se for usar tampa ou não, e já coloco no forno que está pré-aquecido a 850 graus, se for anel para PPR, um anel de pique, e se for os anéis para prensagem de silicato, geralmente 200 gramas, a gente já entra a 900 graus. O segredo está aí, tá? Para você evitar que estoure os anéis. Às vezes, ele não vai nem estourar dentro do forno de anel. Às vezes vai acontecer isso daí, ó. Ele vai criar, se você deixar que a resina expanda dentro do revestimento, ele vai criar micro rachaduras internas que durante a prensagem vai se tornar macro rachaduras. Então nós temos 3 marcas de fornos, todas elas aqui com anéis rachados, né? Não defendendo nenhuma marca, mas aí existe um erro do técnico em conhecimento da física de expansão dos materiais. Nós não podemos economizar com o que é o sucesso. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de economizar no que não como que eu falo? Nós temos que economizar no tempo. O tempo sim tem que ser usado de forma com que a gente faça mais coisas, mas não economizar com materiais de qualidade, porque qualquer repetição torna qualquer material barato, cara. Eu sempre falo para os meus alunos que o primeiro item, se eles tivessem que riscar do laboratório, deveria ser o termo repetição. A repetição é o empobrecimento da clínica, é o empobrecimento do laboratório. Para que não haja repetição, nós temos que ter protocolo de trabalho. E para que haja um protocolo de trabalho, nós temos que ter uma sequência de materiais confiáveis. Isso não abro mão. Hoje mesmo eu estava falando com um técnico, ontem também, que às vezes eles querem economizar alguma coisa que é desnecessário. Afinal, sou eu que compro o material. Eu não estou pedindo para eles economizarem
eu estou pedindo para que eles façam com o protocolo, sem repetições. Então, nós não devemos economizar pensando no sucesso, né? Não se economiza com sucesso. Creio que ficou clara a resposta, Patrícia. Qualquer coisa, se você quiser me interromper, se tiver mais alguma outra pergunta, eu estou aqui para poder falar. Se ficou bem respondido, me dá um ok aí. Tá bom, muito obrigada. Eu acho que foi bem completinha a resposta. Se alguém tiver mais dúvida, por favor, coloquem no campo de perguntas, tá? Que aí eu transmito para o professor. Obrigada, professor. Imagina. Então, vamos focar nisso aí. É resina impressa, fluxo digital, tudo rápido. Tá? Ah, professor, esqueci de colocar o timer, o anel esfriou. O anel esfriou, você vai entrar com o forno frio e vai correr o risco da sua resina expandir mais do que o revestimento. Então, eu já fiz cerca de 1.500 anéis com esse ciclo de entrada rápida. Por 2 anos eu tinha esses problemas. Né? Eu digitalizei há 6 anos atrás, mais ou menos. Os 2 primeiros anos era só sofrência. Estoura um, o outro não estoura, dá certo um, aí você põe a culpa na resina do fabricante, aí você põe a culpa no revestimento. E quando está, o que está de errado é o protocolo, né? Qualidade, lógico, não podemos abrir mão, qualidade do produto, mas se você está com um produto de qualidade e as coisas estão dando errado, tem que rever o protocolo, procurar realmente se informar, fazer cursos, ou pegar esses suportes, né, como vocês estão tendo agora, né, do webinar, pela Cusa, que é excelente, né? Aí está um resultado aí do dia a dia, que a gente abre o anel, né, com revestimento ali, está sempre lisinho, superfícies limpas, nada prendendo aí, né? Isso também faz parte do que vai acontecer dentro da peça. Né? Você tem um revestimento que ele já sai com muito fosfato por lado de fora, na hora que você abre o anel, já está esfarelando, lá dentro é a mesma coisa. Significa que suas peças vão sofrer com camada de reação. E aí você vai ter que gastar tempo com ultrassom e com ácidos tóxicos. Né? Uma das coisas também que eu me lembrei agora, a quantidade de amônia dentro desse revestimento é muito pequena perto dos outros. Né? É um revestimento que a amônia faz parte ali da maioria dos fosfatos, né? Onde faz a ligação com os quarks, só que ele é extremamente prejudicial à nossa saúde. Eu cheguei a dar curso em laboratórios que o forno era dentro da sala do ceramista, e a hora que eles ligavam, todo mundo saía abrindo janela, porque ninguém aguenta, né? Arde os olhos, não é correto, né? Todo forno tem que ter um exaustor em cima, sistema de exaustão para eliminação desses gases da amônia. Mas o que eu percebi, em algumas vezes que a gente esqueceu de ligar, é que é muito baixo a emissão de amônia da linha Aeravest, principalmente a Press, que é o que a gente tem usado no dia a dia. Isso daqui, pois não. Desculpa, apareceu mais uma pergunta, não sei se você prefere que eu espere um pouquinho. Não, pode falar. Eu gosto de perguntas. O Samuel. O Samuel perguntou, ele pergunta o seguinte, ó, o disilicato entra a 900 graus e quanto tempo deve ficar no forno eliminando a resina? Oi, Samuel. Boa pergunta, né? Sempre que você for fazer a calcinação de peças que serão injetadas posteriormente em disilicato, você fez a inclusão, antes de incluir, o forno de anel já tem que estar pré-aquecido em 900 graus, ok? Então, geralmente um forno com uma rampa de 40 graus por minuto, ele vai demorar uns 30 minutos para chegar de 30 graus a 900. Então, você tem que ligar pelo menos uns 15 minutos antes de você fazer a inclusão. Liga ele ali no modo hold ou modo de espera, ou faça um programa, né, inicial, onde ele chegue e pare naquela temperatura. Depois de 16 minutos, você já pode abrir o anel tem que estar quente. E aquela reação química que gera calor, ela é muito importante para a entrada do forno quente. Se ele já está gerando calor, isso é positivo para a entrada no forno quente. Muitos têm medo. Quando eu falo que eu coloque aqui no curso mesmo, nós damos curso de prensagem avançada, de prensagem de pique, prensagem de silicato.
E quando nós fazemos esse processo, né, que é, estou conversando com o aluno, já toco o timer, 16 minutos, já coloco dentro do forno quente, eles assustam. E às vezes eu nem falo só depois, né? Nossa, mas vai estourar. E que medo, que isso. Eu falo, o que está acontecendo com você lá? Ah, eu estou colocando no lento, nisso, o que está acontecendo? Está estourando. Então, esse seu protocolo, né, que vem do uso da cera, né, na mentalidade, quem fazia com cera ou com resinas de alto, né, como Pater Resina e outras marcas, não cabe para as resinas impressas, devido à alta expansão que elas têm, né, muito maior do que cera. Então, nós não podemos deixar com que a resina impressa, as calcináveis, né, resina impressa calcinável, expanda, a gente tem que enganá-la. Quando ela começar a expandir, a temperatura está tão alta que as moléculas de expansão não têm força de calcinação. Então, elas entram em calcinação, né? É importantíssimo, Samuel, que você eleve. Os fornos, eles têm estrias embaixo, né? Os fornos de anel. Alguns não têm, e esses são os perigosos. Mesmo os que têm estria, ou aqueles que têm canaletas elevadas, aquilo é para eliminação dos gases. Então, nunca coloque um anel encostado, inclinado na parede da resistência do seu forno, que eu já ouvi alguns falando isso aí, a resina impressa tem que encostar, não pode fazer isso, porque você vai estragar a resistência ou vai superaquecer mais aquele lado do anel. Eu costumo pegar êmbolos descartáveis, vou no recortador, faço meia cana, desgasto, e deixo dentro do forno. Coloco 3, 4, 5 lá, para colocar os anéis em cima daqueles êmbolos desgastados. Com isso, eu aumento a área de escape da exaustão, ou da ebulição, ou da calcinação dos materiais. É muito comum alunos colocarem um anel em cima da plataforma de fornos que não tem essas ranhuras, não tem essas elevações, ou não tem essas canaletas. E aí, a calcinação rápida gera gases muito rápido. E se esses gases não tiverem por onde sair, ele estoura o anel. Então, a dica medida correta, né? Eu uso 13 ml do líquido, do Eravest, né? Para 10 ml de água destilada. Não pode ser água torneral, hein, gente? Água destilada ou água mineral. Depois de 16 minutos, já coloco no forno a 900 graus. E aí é só sucesso. Não tem que ter medo. Agora mesmo o técnico já colocou 3 anéis. Ele veio até dar um sinalzinho para mim. Colocou um de 200 e 2 de 100 no forno. E coloca, liga o exaustor e sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, Patrícia? Estou tranquilo aqui. Não, por enquanto não. Pode dar andamento. Obrigada. Algumas fundições, principalmente quando são armações de PPR, né? Ela tem um campo uma área muito grande para o metal escoar. Nas peças impressas, nós temos que pensar que o revestimento, quanto mais liso, maior vai ser a facilidade de caminho do metal. O caminho que o metal vai percorrer numa superfície lisa sempre é mais rápida do que numa superfície áspera. Então, o revestimento, o M-Print, ele é extremamente liso, né? Perto dos revestimentos fosfatados para PPR, que não são indicados, né? Não são, alguns protéticos acabam fazendo a adaptação, mas não foram criados para esse tipo de trabalho. Tá? Nós também fazemos armação com Aeropress quando vai fazer de silicato junto, de armação, às vezes faz com do Aeropress também, sem problema nenhum. São revestimentos de ótima qualidade. Nesse caso, eu usei um bloco C14 para fazer a injeção, né, num anel com uma torre especial em cera. Foi até um evento no curso, são 3, 6, 9, 12 elementos, né? E uma das coisas que os alunos ficavam com medo é do anel estourar. Então, essa é um medo real mesmo que o aluno tem de fazer a calcinação de resina impressa. A palestra hoje é para que vocês fiquem tranquilos quanto à calcinação das resinas impressas. Amanhã vocês vão conhecer
mais lançamentos das impressoras. A Cuser tem, né, toda a sua linha de calcináveis, a sua linha de resinas, mas o que nós falamos? A calcinação, ela vai seguir esse protocolo, nunca de entrada lenta, nunca de processo lento, porque você vai dar chance para a expansão exagerada da resina impressa em relação ao revestimento. E nós não queremos isso daqui, né? Nós queremos isso daqui, lisura. Tá? Pessoal, a minha apresentação basicamente é essa daqui. Quero deixar livre para vocês, se tiverem mais perguntas, podem fazê-las, né? Eu tenho mais um tempinho aqui que eu posso falar com vocês sem problema nenhum, ok? Obrigada, professor. Ótima a tua explicação aí. Eu acho que isso é uma dúvida recorrente mesmo para todo mundo, né? Quem ainda não entrou nessa área do digital ou está entrando agora ou entrou há pouco tempo, a gente percebe que essa é uma dúvida frequente, né? De qual revestimento usar, qual é o ideal, o porquê que acontece, né, de você usar alguns revestimentos e ele estoura, enfim, e não tem sucesso. Então, eu acho que ficou muito claro com a tua aula. Caso a gente tenha, eu gostaria até de deixar aberto aqui, caso vocês queiram mandar mais alguma perguntinha, ou se não, podem me mandar um e-mail, podem entrar em contato conosco, com a nossa equipe, e a gente vai transmitir essa pergunta para o professor Sérgio. Tenho certeza que ele vai ter maior boa vontade em responder, né? Sem dúvidas. Não quero estender muito, né? Por causa do horário, às vezes muitos ainda estão trabalhando. Eu vim trazer realmente essa solução aí para alguns problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Sim, algumas pessoas eu vi que acabaram entrando um pouquinho depois do nosso início e eu queria só deixar avisado que essa aula fica gravada. Então, amanhã, a partir de amanhã, as pessoas que se inscreveram já recebem um e-mail com o link de acesso. Mas para quem não se inscreveu e depois se interessar em assistir, alguém que conheça pessoas que queiram assistir depois, a partir da semana que vem essa aula já vai estar gravada e vai estar no YouTube, no canal da Cuser Brasil do YouTube, tá bom? Tem uma perguntinha que está chegando agora do Lindomar. Em resina pattern com cera também é tranquilo fazer esse ciclo rápido? Legal. A gente acabou falando mais do fluxo digital, né? E lembrando que o revestimento pode ser usado também para o analógico, né? Aí, para o analógico, nós temos uma expansão já mais controlada, onde nós conhecemos mais. Então, eu faço, quando fazia em cera, né? Alguns casos de cera fresada, eu acabo fazendo no processo rápido mesmo. Agora, quando tem pattern, resina e uma cera em cima, eu entro a 700 graus por 20 minutos, faço a inclusão, aguardo 20 minutos, e aí eu coloco no forno a 700 graus. Ali depois a gente já sobe de 700 para 900, que é mais ou menos um ciclo ali da expansão, do controle da expansão, porque são materiais diferentes, né? O Lindomar falou, cera e pattern resina ou resina. Os dois têm calcinação diferentes. Então nós temos que pensar como que o revestimento vai reagir, quem que vai controlar? Porque o pattern está dentro, ele tem uma expansão mais lenta, né? E a resina que está fora tem uma expansão mais rápida. Então, eu tenho que entender esse ciclo dentro do anel. Então, eu entro, espero um pouquinho mais, entro a 700 graus, já subo para 900 e deixo. Se for anel de 100, 40 minutos. Se for anel de 200, 1 hora a 900 graus. A mesma coisa nos impressos. Anel de 100 gramas, 40 minutos sobre o aquecimento final, que é 900 graus. Anel de 200, sempre deixar esse aquecimento em 60 minutos, que é para o aquecimento interno chegar realmente na temperatura ideal. Ele está agradecendo e diz que a tua apresentação foi ótima. E tem uma última perguntinha do Caio, e ele diz o seguinte, você injeta até quantos gramas de resina calcinável num anel de 100 gramas?
Ótima pergunta. Eu tinha me esquecido desse detalhe, né? O peso específico da resina, cara, é diferente da cera. E, por incrível que pareça, quando nós fazemos peças impressas, conseguimos ganhar no volume. É a história de 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena. Os dois são 1 quilo, mas você tem muito mais pena do que chumbo. Então, a resina, você consegue injetar, tá? Uma pastilha tem 3 gramas. Então, a resina, você consegue injetar 1,0 grama de resina com uma pastilha de 3 gramas. Ok? Enquanto uma pastilha de 3 gramas injeta 0,7 de cera, a pastilha de 3 gramas injeta 1,0 de resina. Então, com as resinas impressas, nós ganhamos em volume. Né? Então, nós conseguimos injetar mais elementos com a mesma quantidade de silicato. Tá? Se forem 2 pastilhas, 2 gramas. Se for um bloco C14, conseguimos injetar 2,8 gramas de resina impressa. Maravilha. Ele está agradecendo, ele falou que tinha essa dúvida há tempos já. Obrigada, Caio, Lindomar, Samuel, a todos que mandaram suas perguntas. E obrigada mais uma vez, professor, por ter generosamente aceito aí nosso convite para estar aqui falando com o pessoal que segue a Coolzer nesses webinários. Muito obrigada pela participação de todos. E aí, assim, não todas as quartas-feiras, mas de às quartas-feiras, a gente sempre tem uma programaçãozinha, geralmente 2 vezes por mês, com webinários. Então, quem tiver interesse, fiquem atentos aos temas. E a gente está sempre tentando trazer assuntos que possam ser relevantes para o dia a dia do técnico e do dentista. Agora, no finalzinho desse webinário, a gente tem umas 2 ou 3 perguntinhas, só para entender se vocês gostaram do tema, quais as sugestões para novos temas, tá bom? Eu agradeço muito, isso nos ajuda muito. Quem puder responder vai ser muito importante para a Coolzer. Um abraço, viu, professor? Um abraço a todos. Agradeço. Vamos nos falando. Quem quiser entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, a gente transmite perguntas para o professor também. Boa tarde, bom finalzinho de tarde. Até.